mas agora a gente retoma com um assunto que é essa fase de reconstrução. Quando a gente fala de benefícios como o da Caixa, e outros que vieram a partir da gestão do poder público, sempre se usou como critério a mancha de inundação. Né? Então, sempre essa vinculação com a mancha de inundação, que foi também bastante discutida, porque em algumas... O que é a mancha de inundação? Tem uma captação via satélite. Em alguns casos, foi precisando fazer correções pontuais com a prefeitura, mandando informações, dizendo, isso aqui não aparece na mancha, mas aqui tinha um arroio e tem inundação no entorno. E assim foi tendo essa discussão. Mas assim mesmo, algo limitado em relação a um prejuízo direto de quem teve a inundação. Mas o impacto econômico daquele período foi muito além de quem teve a sua estrutura física atingida. Então, essa semana se teve o lançamento de um fundo, o Fundo Estímulo Retomada RS, que já soma aí 39 milhões para auxiliar micro e pequenas empresas. Por isso, conversamos agora com o CEO do Estímulo, um dos maiores fundos de impacto e apoio a pequenos empreendedores do país. Vinícius Poito, bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Paulo. Todos os ouvintes da Rádio Mix. Bom dia. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Muito obrigada por nos atender. Eu comecei falando sobre a questão da mancha de inundação, porque via que um dos diferenciais desse fundo é que não há necessidade de garantia e nem de estar dentro da mancha de inundação. É por aí? Perfeito, é por aí mesmo, Sabrina. A gente viu que muitos empreendedores e empreendedoras enfrentam dificuldade nessa retomada, justamente porque perderam tudo. Eles não têm garantia para dar em algum financiamento, em algum banco, em alguma linha disponível. Ou, por exemplo, eu falei com empreendedores de Gramado, de Passo Fundo, ou até de Porto Alegre, que estão fora da mancha e por esse motivo também não conseguem acesso. E eles foram afetados, muitas vezes indiretamente, com uma quebra de demanda, com um cliente que não vai mais comprar. Então, a gente montou esse fundo para ajudar quem está de fora dos auxílios, né? Com todo respeito às linhas que existem hoje, é uma medida complementar, é algo para chegar apoiando o pequeno empreendedor de Rio Grande do Sul. Vinícius, para deixar claro, assim, porque daqui a pouco o ouvinte está nos escutando agora, ele pensa, bom, mas esse fundo aí vai rasgar dinheiro, né? Entregando dinheiro a rodo, assim. Mas como é que funciona? Quais são os critérios e de onde vem esse dinheiro? Ótima questão, Paulo. Esse fundo, ele empresta dinheiro sem exigir garantia. Então, obviamente que a gente também tem as nossas limitações de não poder emprestar para todos. A gente usa muita base de dados, né? Checa o histórico da empresa. Então, são pequenas empresas que faturam de 10 mil a 400 mil por mês. É esse range de empresas que a gente está falando. 2 anos de CNPJ ativo. Portanto, eu consigo entender se a empresa tem capacidade de faturamento. Obviamente, eu checo o histórico de crédito. E tem muita gente boa com histórico de crédito bom que está sem garantia. E eu consigo emprestar. Então, eu diminuo o meu risco para não queimar dinheiro, para esse dinheiro voltar. Porque a ideia é que esse dinheiro volte para emprestar para o outro. Que volte para emprestar para o outro. E essa filantropia que a gente recebeu, eu vou dizer de onde veio o dinheiro, esse aporte que a gente recebeu dos investidores, aqui entre aspas, né? Ele fique girando e se multiplicando o efeito. Quem colocou esse dinheiro? São pessoas que não esperam ver esse dinheiro de volta, poderiam doar ou fazer algum outro projeto, já estão fazendo, mas eles falaram, puxa, eu quero que vocês administrem meu dinheiro desta forma, porque eu sei que ele vai se multiplicar o efeito no mercado. Então, a gente tem aqui o projeto Regenera, né, liderado pela família Gerdau, a própria família, através do Instituto Real da Gerdau, a gente tem a Tramontina, a Randon, a Lebes, a gente tem a Soprano, a Alibem, a família De Paula, a gente tem o Banrisul, olhando isso como uma forma inovadora de ajudar o pequeno empreendedor e, por exemplo, o Itaú também. Então, de empresas, famílias, até instituições financeiras que hoje têm dificuldade de ajudar o pequeno empreendedor, querendo entender como funciona a nossa base de dados, a nossa análise para emprestar sem garantia, e eles participarem dessa ajuda também. Agora, Vinícius, conta um pouquinho a origem desse trabalho, né? Porque se teve uma experiência em relação à pandemia,
que também aconteceu isso, né, de um fechamento e vários impactos indiretos. E aqui, quando se teve a inundação, primeiro se tratou de achar o resgate, o socorro para quem teve as suas estruturas diretamente atingidas. Mas realmente o impacto foi geral, inclusive até por exemplo, o nosso aeroporto fechado, né? Pessoas que deixaram de vir para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, e isso só para dar um exemplo, né, logístico que foi bastante afetado. Então, nos conta desse modelo, como é que funcionou a implantação em São Paulo e se existe alguma adaptação, né, aqui para o caso do Rio Grande do Sul. Ótima pergunta, Sabrina. O estímulo começou lá na pandemia, no momento onde as empresas estavam fechadas, sem poder faturar, demitindo seus funcionários, e um grupo de pessoas que aportou o dinheiro lá na pandemia com a mesma intenção, eu vou botar o dinheiro nessa... Aliás, o estímulo é uma associação sem fins lucrativos que administra esse fundo. Então, ela recebeu essas doações para poder ficar girando e ajudando as pessoas. E, obviamente, como não tem fins lucrativos, com uma taxa de juros extremamente subsidiada, né, de modo que a taxa de juros ela cubra somente a inadimplência e mantém aquele bolo, né, de dinheiro o mesmo e sempre reciclando e multiplicando o impacto. Então, quando começou na pandemia, a ideia era ajudar as micro e pequenas empresas, né, essas empresas que faturam de 10 a 400 mil por mês, justamente porque são os maiores geradores de emprego do país. 71% dos empregos do Brasil vieram dessas micro e pequenas empresas. Esse negócio começou lá, hoje, depois de 4 anos, já ajudou 4.100 empresas por todo o Brasil, né? Atuou ao longo do tempo, não só na pandemia, mas no dia a dia brasileiro, que já é difícil para essas pequenas empresas obterem crédito sem garantia e com uma taxa boa, né? E passou por algumas tragédias, como Petrópolis, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Vale do Taquari no passado. Então a gente viu que no momento de tragédia, o empreendedor ele precisa retomar seu negócio e também não tem garantia para pegar empréstimo. E aí, Sabrina, tem uma diferença importante. As características do nosso fundo, que nasceu na pandemia e existe hoje e atende todo o Brasil, elas são um pouco diferentes das características agora para o Rio Grande do Sul. Porque aquele fundo lá, a gente empresta para 24 meses e uma taxa na média de 1,7 ao mês, que é muito baixa para sem garantia. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente entende que precisa de um prazo maior e de uma carência maior para o empreendedor se recuperar. Porque enquanto na pandemia o empreendedor voltou para a tua padaria, para o teu salão de beleza, ligou a luz, né, e está tudo lá, aqui não está tudo lá. Ele perdeu ativos, é mais difícil. Portanto, a gente está falando de 6 meses de parcela reduzida, né, para ter uma carência, e mais 30 depois para pagar todo esse financiamento. Então, é um prazo de 36 meses e com taxas a partir de 0,99. É um negócio realmente para apoiar na retomada do Rio Grande do Sul. Vinícius, tu já fostes aí deputado federal com mais de 200 mil votos. Há pouco a gente entrevistou um superintendente da Caixa explicando os programas da Caixa e a gente ressaltou aqui a morosidade, o quanto é lento, a questão burocrática. Agora tu estás aí o senhor está gerindo um fundo onde tem menos burocracia, quase nada de burocracia, eu diria assim. É o fato dessa tua experiência, da experiência que o senhor teve na máquina pública, como congressista? Olha, eu posso dizer, né, e eu vou dizer de uma maneira bastante sincera, como eu vejo a máquina pública, ela tem muitas amarras e muitas burocracias, e muitas vezes os bons acabam pagando pelos maus. Né, diante de desvios, de corrupção, que às vezes a gente encontra em alguns casos na máquina pública, ela é feita de muitas amarras, de muita papelada, de muita coisa, e aí acaba ficando morosa, para tentar coibir coisa errada. Né? Então, não estou dizendo que isso é uma justificativa, mesmo assim, o setor privado também tem coisa errada e ele é mais rápido, mas esses são os fatores que contribuem para a máquina pública ser um pouco mais demorada. No caso do estímulo, a gente está falando de dono para dono. Então, eu falei o nome dos empresários, das empresas, das pessoas que estão ajudando em Porto Alegre, por exemplo. É dinheiro privado, pessoas que já prosperaram, pessoas que já foram pequeno um dia, que já passaram dificuldade, estão colocando dinheiro para ajudar o pequeno que está precisando agora.
e a ideia é ser rápido, Paulo, rápido. Né? Porque na pandemia, muitos tentavam o Pronamp e não estavam conseguindo, tentavam algum outro auxílio e não estavam conseguindo do governo, e eles não tinham tempo para esperar. Portanto, hoje o estímulo, a partir do momento que entra no site, né, adiantando, né, o estímulo 2020.org, né, o nosso site, a partir do momento que você entra, você digita 7 campos, nome, CPF, CNPJ, e-mail, WhatsApp, quanto você fatura no mês, se você é sócio, se você não é. É muito rápido. Em 1 minuto, tem uma pré-avaliação do crédito, com base em dados. E aí vai chegar no teu e-mail, em 1 minuto. E a partir dessa pré-avaliação, se você for pré-aprovado, em até 5, 6 dias o dinheiro está na conta. Portanto, é muito, muito rápido e 100% digital, justamente para atender aquelas pessoas que não conseguem esperar essas linhas existentes hoje no mercado. Era exatamente essa pergunta que íamos fazer. Então, é estímulo2020.org, preenchendo os campos ali, o acesso à avaliação para esse recurso. E daí o outro lado, o investidor, quem quer colocar dinheiro no fundo, como é que acessa? Olha, hoje, né, a gente fez essa primeira captação, Sabrina, e em breve a gente espera que vai fazer uma segunda. Né? Então, tem inclusive regras, né, de fundos da CVM, o período de silêncio que chama-se, e a gente tem que esperar um pouco, né, para poder falar numa nova captação. Portanto, eu acredito que com essa primeira feita, né, o foco agora, né, e agradecendo o espaço aqui na Rádio Mix, é contar para os empreendedores. Gente, tem um dinheiro aqui muito barato, não precisa de garantia, não precisa da mancha, a gente quer te ajudar. E a gente poder botar esse dinheiro na ponta rápido, para poder pensar em crescer o fundo. A exemplo do Fundo Brasil, né? O Estímulo Brasil, né? O outro fundo, já tem 100 milhões de reais, por exemplo. Esse do Rio Grande do Sul, a gente está começando com 39. E com certeza a gente espera que novos apoiadores entrem no futuro. E nesse conceito de dono para dono, né? Gente que quer ajudar porque já foi pequeno um dia e quer que o empreendedor cresça de volta. Vinícius Poit, CEO do Estímulo, um dos maiores fundos de impacto e apoio a pequenos empreendedores do país. Muito obrigada pelos esclarecimentos que traz aqui ao Jornal da Mix. Um bom dia. Eu que agradeço, Sabrina, Paulo. E lembrando, estímulo2020.org e também no Tamo Junto Baitinga. O Tinga embarcou ali, está divulgando, ele fala com muitos empreendedores, no site dele tem um link direto. A gente agradece demais toda a Rádio Mix e vamos dar-lhe para recuperar Porto Alegre e todo o estado do Rio Grande do Sul.